O povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Totti, sejam bem-vindos ao Totti Rádio. Na história com One Piece de hoje, vamos fazer uma análise do arco de Nico Overy, mãe de Nico Robin, e compreender um pouco da importância do passado, a história e como ela influencia nossas vidas. Meu objetivo com esse canal é trazer conteúdo original e pertinente que relacione história com obras do entretenimento e, claro, também com One Piece. Assim, caso goste do conteúdo, peço que curta o vídeo, deixe um comentário de incentivo, de crítica, compartilhem e se inscrevam. Desde já, muito obrigado pela sua audiência. Antes de começar as comparações, eu quero deixar claro que os elementos que Oda traz da vida real para a narrativa têm como objetivo preencher a obra. Dessa forma, ele consegue complementar os seus personagens. Ele possui sim uma convicção política, uma convicção ideológica e deixa isso bem claro e transparecido no decorrer da obra. Só não vê quem não quer. Mas as analogias feitas aqui são de minha responsabilidade e não refletem as opiniões do autor. Ou será que refletem? Não saberemos. Então, vamos embarcar nessa jornada. Vamos lá! One Piece é uma obra criada por Eiichiro Oda, publicada desde julho de 1997 na revista Weekly Shonen Jump. Atualmente o mangá já conta com mais de 1000 capítulos. A adaptação para anime começou a ser exibida em outubro de 1999 e também já possui quase 1000 episódios. É muita história, mas não se engane, é emocionante a cada novo acontecimento. Para aqueles que não conhecem, One Piece é sobre os sonhos e a determinação das pessoas em alcançar os seus objetivos. Acompanhamos o protagonista Luffy e a sua tripulação enfrentando perigos e inimigos pelos mares e ilhas onde passam, enquanto um mundo cheio de histórias e personagens fascinantes nos é apresentado. Entre esses personagens fascinantes temos Nico Overy, uma arqueóloga da ilha de Ohara, um lugar onde viviam os maiores pesquisadores do mundo. Lá, eles estudavam a história da humanidade e protegiam as vozes do passado que se encontrava na árvore do conhecimento. 過去は全ての人類のものじゃ。語られぬ歴史を知りたいと思う気持ちを止める権利は誰にもない。 Secretamente, eles pesquisavam sobre os poneglyphs que narra o século perdido, um período de mais de 100 anos que foi apagado da história e que o governo mundial proibiu de ser estudado. Nico Overy é a mãe de Nico Robin e deixou sua filha e a ilha onde nasceu para iniciar uma viagem de pesquisa sobre os poneglyphs e o século perdido. Por essa razão, Nico Robin é uma arqueóloga e seu sonho é desvendar o século perdido. Esses blocos de pedras indestrutíveis são chamados de poneglyphs, e neles está guardado o segredo do século perdido, escrito em uma linguagem antiga pelo grande reino. Esse reino deixou esses blocos de pedra para o futuro decifrar a verdade sobre esse período apagado da história. Além disso, também contém a localização de 3 armas ancestrais, Pluton, Uranus e Poseidon. Pretendo fazer um vídeo sobre essas armas relacionando com os deuses gregos. O século perdido, como disse, é esse período de 100 anos que foi apagado totalmente da história. E a pesquisa sobre esse século é considerada um crime pelo governo mundial. Em decorrência disso, Nico Overy e mais 33 pesquisadores que deixaram a ilha de Ohara foram atacados pela Marinha, o braço armado do governo mundial. E somente Nico Overy saiu com vida desse ataque e se torna uma prisioneira. Aqui surge a primeira questão que eu queria pontuar com vocês. Por que Nico Overy deixa sua filha, deixa a ilha onde nasceu para pesquisar sobre o século perdido? Por que isso é tão importante para ela? A mãe de Nico Robin deixou ela e a ilha para poder resolver os mistérios do passado e retornar a tempo para sua filha. はっきりしろオルビア。船に乗るのか乗らんのか。子供に未練があるならやめておけ。旦那の無念なら俺たちが。いいえ、行くわ。 Isso pode parecer um tanto egoísta, abandonar a filha para conseguir solucionar a questão desse século perdido. Porém, na mente de Nico Overy, a história é o tesouro da humanidade, e somente ela pode iluminar o presente.
Em sua mente, Nickelodeon queria descortinar o século perdido para criar um futuro seguro para sua filha viver. Um futuro onde o governo absoluto e autoritário não puna com a morte pesquisadores. Um futuro onde um governo não controle as nações e sufoque as esperanças das pessoas. Nós podemos não entender esse sentimento ainda, mas quando a história for revelada por trás do século perdido, talvez a gente entenda. O governo mundial, na obra de One Piece, é uma organização supranacional. Ele proíbe com a morte os estudos sobre esse século perdido e chegou ao ponto de destruir a ilha de Ohara e os pesquisadores que lá moravam. A razão apresentada é que os poneglyphs fornecem a localização de 3 armas ancestrais que, se usada por pessoas com intenções beligerantes, podem destruir as estruturas do mundo. Entretanto, os pesquisadores de Ohara descobriram uma outra razão para o governo mundial ter tanto medo dos estudos históricos sobre esse tema. Pelas conclusões dos pesquisadores, o Grande Reino, o reino esquecido do século perdido, prevendo que o governo mundial seria criado após a sua derrota, deixou esses poneglyphs que contêm a verdade histórica do século perdido e da nação que foi apagada. Porém, o governo mundial censurou a história sobre esse período, por motivos que até agora a gente ainda não sabe direito, mas que envolve controle e autoritarismo por parte dos líderes do governo e medo de que a verdade e os ideais desse século perdido sejam revelados. Como nessa cena que deixa claro que nem mesmo o nome do reino pode ser mencionado. ならんが、すべての鍵を握るかつて栄えたその王国の名は。消せ！ Por que o século perdido é tão importante na obra de One Piece? Porque o governo mundial proíbe com a morte quem pesquisa sobre ele. Será que a história é tão importante desse jeito? Na escola, todos nós já tivemos um professor que fez a seguinte pergunta para nós. Então, turma, para que serve a história? Qual a sua importância? Ei, menino, não já é o papel do outro? Uma resposta simples para essa pergunta é que a história é o estudo da ação dos seres humanos no tempo e no espaço. A história ela cria uma consciência do passado e dos nossos antepassados. A história molda nossas identidades e nossas ideologias. Dependendo da forma que ela for estudada, nos torna patriotas ou revolucionários, súditos ou cidadãos, servos submissos ou agentes críticos da realidade. Nickelodeon e os pesquisadores de Ohara sabiam da importância da história e que ela estava sendo manipulada por um governo autoritário. A história como ferramenta pode ser usada de várias formas e finalidades. Como disciplina escolar, ela vai surgir aqui no Brasil no século XIX, inspirada no modelo francês, que pautava-se diretamente na formação cultural das elites, o ensino para os tributos basicamente, que servia para alimentar o patriotismo, o nacionalismo, era uma educação de caráter cívico voltada diretamente para confirmar a ordem social e política, tanto da nação quanto dos seus dirigentes. Esse tipo de ensino de história acrítico perdurou por bastante tempo, e aqui no Brasil inclusive. O ensino de história na ditadura militar até deixou de existir. Foi substituído pelos estudos sociais, um ensino mnemônico acrítico, no qual a história aparecia como uma sucessão linear de fatos. Se aprendia as datas comemorativas, os heróis nacionais, predominantemente políticos, militares e homens brancos. Isso limitava a história apenas à memorização e impedia um espírito crítico para fazer a gente pensar as injustiças que nos cercavam. Mais ou menos comparando, o ensino de história nessa época era basicamente como você tendo que estudar apenas os feitos dos heróis da Marinha, sem aprender nada sobre Luffy, sobre Gold Roger ou sobre os outros piratas, como se a história do mundo fosse contada apenas pelo governo mundial. O mais interessante é que nós tivemos o nosso século perdido. Pouco sabíamos da contribuição de pretos, indígenas e mulheres na construção da nossa história. Isso vem mudando desde o fim da ditadura e a partir da Constituição de 1988, onde uma nova proposta de ensino passa a valorizar a problematização, a análise e a crítica da realidade. Pois o ensino de história, ele mostra ao homem que ele é capaz de mudar a sua própria jornada. Mesmo que ele não seja um herói, ele é levado a pensar sobre si e as injustiças que o cercam.
Assim como o governo mundial persegue e mata quem pesquisa sobre o século perdido e a luta por liberdade, não é difícil encontrar governos que persigam pesquisadores, professores e estudiosos no nosso mundo. No nazismo, obras foram queimadas e censuradas pelo governo. Na União Soviética, professores e pesquisadores tinham que se submeter às ordens de Moscou. Nos Estados Unidos, na época da Guerra Fria, professores foram perseguidos. No Brasil, à época da ditadura, professores e pesquisadores também foram perseguidos. Isso não se restringe apenas ao passado, não se restringe apenas ao anime. No nosso presente, isso está acontecendo. Mas então, será que esquecemos do passado a ponto de deixá-lo se repetir? O que importa não é gostar ou não gostar de história, mas a gente tem que estar convencido de que sem ela não se pode compreender o mundo em que vivemos. Devemos obter as informações do século perdido para tirar as nossas próprias conclusões sobre os atos do governo mundial que estão acontecendo diariamente. Você já deve ter visto notícias como essas no jornal. A comunidade científica internacional recebeu um alerta sobre o momento especialmente difícil que os pesquisadores brasileiros estão enfrentando. Eles estão com medo de publicar estudos. O título da reportagem, publicada ontem pela Science, uma das revistas científicas mais prestigiadas do mundo, retrata o clima em que trabalham atualmente os cientistas brasileiros. Do Brasil à China, pesquisadores de Ohara estão sendo punidos por buscar o século perdido de suas nações, as histórias que os governos querem esconder. Alguns são perseguidos por expor a verdade, outros são perseguidos por discordar do governo. Mas nós, guiados pelo Espírito livre e herdeiros da determinação, jamais podemos aceitar isso. Devemos defender a justiça e lutar pela liberdade para não deixarmos os tenryubitos do governo mundial vencerem e controlarem nossa história. Robbie, Oharaの学者ならよく知ってるはずよ。歴史は人の財産。あなたたちがこれから生きる未来をきっと照らしてくれる。だけど過去から受け取った歴史は次の時代へ引き渡さなくちゃ消えていくの。火を消せ！本を守れ！オハラは歴史を暴きたいんじゃない。過去の声を受け止めて守りたかっただけ。私たちの研究はここで終わりになるけど、たとえこのオハラが滅びても、あなたたちの生きる未来を私たちが諦めるわけにはいかない。わからない。いつかわかるわ。Então é isso, muito obrigado pela sua audiência, espero que tenha gostado do conteúdo. Se gostaram, deixem seu like, ajuda o canal compartilhando. E se tiverem alguma sugestão ou alguma crítica, sintam-se livres para deixarem nos comentários ou me marcarem nas redes sociais. Vamos nos encontrar mais uma vez, ficamos por aqui e valeu!